Uma boa noite a todos, aqueles que nos acompanham de longe. Um abraço muito especial à nossa irmã Filomena, que está em São João, a nossa irmã Filomena também em Inglaterra. Um abraço aos nossos irmãos que nos ouvem de longe, um abraço muito forte mesmo, sempre juntos. Vamos dar início então ao estudo e temos estado a estudar a carta aos Colossenses, capítulo 4, e vamos lê-la. E a palavra do Senhor diz-nos assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conserve no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Nifa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio da Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação do meu punho, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. E foi a leitura da palavra. Vamos passar então ao nosso irmão Alberto, e depois um irmão que tenha e deseje partilhar connosco um pensamento, esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja, que recebe meus pequenos pensamentos e de que tenho uma grande alegria em poder partilhar. Colossenses 4, no verso 12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. Qual o segredo de uma oração efetiva? Algo que nos dá prazer e muda uma situação. Paulo destaca aqui o coração deste homem, Epáfras. E havia uma grande preocupação de Epáfras com relação aos seus irmãos, à igreja. Não é apenas uma pessoa que está encarcerada e que eventualmente poderia pedir para a igreja estar orando por ele. Me tirem daqui, orem, façam qualquer coisa. Mas ele está preocupado com os que estão fora. É importante observar, então, que o conteúdo da oração deste irmão, Epáfras, guardadas as devidas proporções, ela evoca o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. E mais ainda, as mesmas súplicas no capítulo 1 de Colossenses, no verso 9, nós vemos: por esta razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sedes cheios do conhecimento, da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Verso 10 do 1º capítulo. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E o verso 11. Fortalecendo em todo o poder segundo a força da sua glória. É impressionante a similaridade
a mesma visão, o mesmo interesse, a mesma preocupação, participando da mesma obra. Este é o entendimento. Unidos em amor, alcançar pleno conhecimento de Cristo, fortalecidos no coração. De que mais eles iriam precisar? Isso revela que ambos participavam e partilhavam das mesmas preocupações com as igrejas. Quero destacar o que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Uma coisa é você estar preso e acorrentado ao lado do apóstolo Paulo. Outra bem diferente é comungar, participar das mesmas preocupações, intenções e principalmente entendimento, visão da obra de Deus. Existe uma diferença sutil, porém eficaz, entre a união e a unidade. Para ilustrar esses dois conceitos, nós vamos trazer um exemplo, uma ilustração prática. Pensamos assim: união. União pode ser um saco de batatas. Monte de batatas. Vejam só, estão juntas, congregadas no mesmo lugar. Assim também cristão dentro da igreja. Porém, cada um com suas preocupações, com seus interesses, buscando e pedindo e clamando por si tão somente. Isto é união. Todos estão juntos. A união faz a força, mas é a unidade que traz o poder. A unidade, no nosso exemplo de saco de batata, a unidade ela só vai vir no formato de um purê de batatas. Para isso acontecer, precisamos de 3 estágios das batatas. Descascar. Descascar batatas quer dizer despojar-se do velho homem. Já discutido isso no capítulo 2 de Colossenses. Despojar-se é abrir mão do orgulho, das aparências, dos vícios, dos enganos. Depois a batata ela precisa ser cozinhada. Aqui está a ação do Espírito Santo na santificação e cada vez mais confessando e tendo entendimento do pecado e daquilo que desagrada a Deus. E por fim nós temos batatas amassadas. É o quebrantamento que o Espírito Santo proporciona a cada um de nós. Mas vejamos que a unidade era fundamental na luta contra a heresia que invadia e abalava a estrutura da igreja em Colossos. A unidade também é importante para o suprimento do encorajamento, da esperança que em Cristo Jesus nós temos. O Senhor Jesus, em João, Evangelho de João, capítulo 17, orou por unidade entre os crentes. João 17, do verso 11 até o verso 26, podemos destacar: unidade proporciona proteção. Verso 13, a unidade, ela gera alegria. Verso 17 e 19 de capítulo 17 de João, vai dizer que a unidade, ela é o caminho da santificação, do conhecimento, da inteligência espiritual. Verso 21 a 23, proclamação da verdade. Esta ousadia que tanto necessitamos nos dias de hoje. João 17, no verso 24, na unidade conseguimos contemplar, adorar a glória do Senhor. Por isso a igreja reunida. E por fim, João 17, 26, na unidade da igreja,
acontece o manifestar do amor de Deus, uns com os outros. Portanto, uma coisa é você estar junto com os irmãos, outra coisa é termos unidade de pensamento, o mesmo sentimento que houve também no Senhor Jesus. E assim como Epáfras estava ao lado do apóstolo Paulo, apoiando, confortando, encorajando, partilhavam do mesmo sentimento e preocupação com a igreja. Que o Senhor coloque esse mesmo sentimento em cada um de nós, tendo a mesma visão da sua palavra. Deus nos abençoe. Amém. Portanto, em primeiro lugar, eu referi o facto do nosso irmão Alberto ter feito olhar para um saco de batatas de outra forma. Mas o que eu queria partilhar e queria chamar a nossa atenção, no fundo é reforçar, porque já foi falado e há pouco o Nanda referiu, o facto de ter estado no domingo aqui uma irmã pela primeira vez, e é de facto este aspecto que nós já falámos quando começámos a estudar o versículo 12, que é da saudação. Na altura vimos a importância de nos saudarmos, de nos cumprimentarmos, e como isso é de facto importante na igreja, e isso nos leva a aproximar-nos. E de facto, irmãos, se isso, e até nessa primeira quarta-feira que começámos a estudar este assunto, depois no final do culto falámos lá fora, veio à conversa este assunto em relação à forma como é que a igreja recebe as visitas, aqueles que nos visitam, independentemente de serem crentes ou descrentes, mas se é importante o facto de sermos crentes e a forma como nos relacionamos e nos cumprimentamos, nos saudamos, e isso de facto nos aproxima, muito mais importante é em relação aos descrentes. A forma como um descrente é recebido na igreja é fundamental. Se me perguntarem, a primeira vez que eu entrei na igreja lá em Almada, se me perguntarem quem foi o pregador, não sei. Se me perguntarem o que é que foi falado, não sei. Mas se me perguntarem acerca da forma como fui recebido, isso eu lembro-me. Portanto, o primeiro impacto é fundamental. A forma como as pessoas são recebidas, isso vai determinar ou elas voltam ou nunca mais põem cá os pés. E, portanto, independentemente da pessoa que for, qualquer pessoa, independentemente da sua situação, independentemente do seu aspecto, independentemente de tudo o resto, o convite da parte do Senhor é: vinde a mim. Pela graça de Deus, este lugar, esta porta está aberta para pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho a toda a gente. E todos são bem-vindos neste lugar. E a forma como de facto as pessoas são recebidas neste lugar é muito, mas muito importante mesmo. Por vezes, e certamente todos nós concordamos, que já entraram aqui pessoas e saíram e nem damos por elas. Não tivemos qualquer reação para com elas, não tivemos qualquer proximidade com elas, nem reparámos nelas. E isso de facto não pode acontecer. Temos que estar atentos às pessoas que entram neste lugar para ouvirem a palavra de Deus. Independentemente daquilo que elas são, daquilo que elas foram, do seu aspecto, Deus não faz exceção de pessoas. E que o Senhor nos ajude também a não fazermos. Não importa aquilo que elas foram, o que é que elas são, o que importa é aquilo que elas vão ser. O que importa é aquilo que realmente Deus quer e vai fazer na vida delas, naquilo que as vai de facto tornar. Mas a continuidade delas a virem aqui, a ouvir a palavra de Deus, a terem interesse em continuarem a vir aqui a ouvir a palavra de Deus, depende muito da forma como elas são de facto recebidas. O versículo diz: saúde-vos Epáfras, que é dos vossos. É importante que as pessoas venham e se sintam como pertencendo
sendo daqui, as façamos sentir como sendo nossas. Eu não consigo explicar por palavras, mas certamente percebam. Elas se sintam bem, sintam que são bem-vindas, sintam que de facto são desejadas, são amadas e são amadas acima de tudo pelo Senhor. Mas em primeiro lugar, elas têm que sentir que são amadas e desejadas por nós. O resto virá depois. O resto vem depois. E a forma, o impacto como elas forem recebidas neste lugar vai, em parte, determinar o seu futuro, a sua relação com Deus, o seu interesse pela palavra de Deus. É importante que elas se sintam bem, sintam em casa, sintam que fazem parte, que são desejadas, que são amadas, e volto a repetir, independentemente do aspecto que tenham, daquilo que sejam, todos são bem-vindos à casa do Senhor, porque todos são criaturas de Deus e que, de facto, pelas quais o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, e precisam de saber o quanto são amadas por Deus e a importância e a necessidade que têm, de facto, de crer nele. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos o coração aberto para recebermos todos aqueles que aqui se dirigem a este lugar para ouvirem a palavra de Deus, mas sejam, de facto, bem recebidos por todos nós. Eu só queria também, só um pequeno pensamento, é muito rápido, ainda acerca deste versículo, e quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo e para estes irmãos, isto, humanamente falando, não é normal. Porque quem deveria estar preocupado e quem deveria estar zeloso seriam os de fora e não aqueles que estariam presos. E neste caso o apóstolo Paulo, ele estava numa situação complicada, não é? E isto faz-nos, que isto nos possa fazer refletir. Porque o apóstolo Paulo, ele estava confiado em quem? A confiança dele não estava naquilo que poderia ser o veredito final da sua sentença. Ou seja, a confiança dele não estava provavelmente naquilo que os outros poderiam fazer em sua causa, ou na preocupação que os outros... Ele não estava confiado nisso. Ele sabia que quem iria o assistir até ao fim era o Senhor. Ele próprio disse, porque todos o desampararam. Só o Senhor é que o assistiu. E ele estava confiado nisto. Agora a minha pergunta, e eu vou terminar com esta pergunta, é esta. Nós temos esta certeza de que quem nos assiste é o Senhor. Então, quando nós estamos em situações complicadas, quando nós estamos em situações difíceis, porque todos nós já passamos por momentos difíceis, então em quem é que nós estamos confiados? Estamos confiados no Senhor. Mas muitas das vezes a nossa atitude é do crente calimero, em que o queixume atrás de queixume, o chamar a atenção, o querer ser a pessoa que tenho que ser eu o consolado, porque eu é que estou a sofrer, porque eu isto, o eu. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a podermos estar confiados no Senhor e a pensar assim, eu estou nesta situação, e imaginem se isto, o apóstolo Paulo sabia aquilo que lhe esperava, e imaginem, eu, se calhar, na situação em que estaria o apóstolo Paulo ou qualquer outro irmão destes em aperto, eu não sei, mas se calhar se chorava baba e ranho. Mas este homem, ele não era diferente de qualquer um de nós. A única diferença aqui que poderá haver é na proximidade para com o Senhor. É isto que nos separa uns dos outros. Uns estão mais próximos e outros estão mais longe, como nós ouvíamos quando o David, uma das mensagens que ele deu, falou acerca do avião. Muitos veem o avião de longe, outros veem o avião de perto, porque estão perto. E o apóstolo Paulo estava perto. Que o Senhor nos ajude, porque certamente estaremos mais enfraquecidos. O nosso irmão Alberto falou acerca, eu nunca tinha olhado para um saco de batatas e nunca tinha pensado nisto. Mas todas as vezes que eu for ao Lidl ou eu olhar para um saco de batatas, eu vou pensar de uma maneira diferente. Que o Senhor nos ajude a nós podermos perceber verdadeiramente de que muitas das vezes o facto de nós não estarmos bem, no meio daqueles
que querem andar para a frente e que querem com que as coisas andem para a frente aos pés do Senhor e nós puxemos para trás, rememos para trás, nós muitas das vezes estamos a agir como batatas podres. E uma batata podre num saco de batatas, a tendência é contaminar as outras todas. Eu não sei se os irmãos já experimentaram o cheiro da batata podre. É terrível. E pegando nesta deixa do irmão Alberto, é de nós pensarmos que o Senhor nos ajude, irmãos, a não nos deixarmos contaminar de tal maneira que o nosso testemunho possa contaminar os outros e possa não deixar, não emanar o cheiro de Cristo, mas emanar o cheiro de putrefação do pecado, porque isso mina a igreja, isso destrói a igreja. O nosso irmão Zé de Carvalho falava aqui numa situação muito importante. Nós temos que estar atentos, irmãos. O Senhor diz-nos que nós devemos vigiar e orar, devemos orar e vigiar. Essa é a nossa missão. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos de facto pensar de que quem nos assiste é o Senhor. É o Senhor que nos assiste. Por isso devemos estar confiados nele e orarmos uns pelos outros, estarmos atentos aos outros, aqueles que muitas das vezes, que aparentemente até parece que estão bem, mas oremos por eles. E a preocupação destes irmãos era essa, eram os outros. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Bem, eu começo por saudar a todos, aqueles que nos acompanham pela internet também. E gostava de saudar, como fomos aqui exortados, saudar-vos a vocês que estão aí longe. Vocês também são bem-vindos pela internet e presencialmente, naturalmente. E já agora para todos os que estão aqui presencialmente, neste momento, bem-vindos ao saco de batatas. Estamos juntos. Mas Deus quer tornar-nos puré. Temos que ter uma comunhão tão entrelaçada que sejamos puré. E sermos parte uns dos outros. Sentirmos a dor do outro como a nossa dor e o gozo do outro como o nosso gozo. Bem, mas vamos então à nossa passagem em Colossenses 4,12, que diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. E eu hoje gostava de destacar a expressão combatendo sempre. Nós lemos que Epáfras combatia sempre. Isto é impressionante. Vocês pensem lá um bocado do assunto. Agora está-se a desenvolver a guerra na Ucrânia, por exemplo, como vocês sabem, infelizmente, neste caso, não é? Porque este combate de Epáfras é bom. O apóstolo diz que é um bom combate. Aquele da Ucrânia é um mau combate. Mas na guerra da Ucrânia, e nós também podemos aprender algumas lições, já vimos ali reportagens de soldados que estiveram bastante ativos na frente de combate, mas que depois voltaram para trás e foram descansar um bocado. Epáfras não tinha tréguas, combatendo sempre. Estão a ouvir bem? Aqui não há tréguas, não há descanso, não há um ir atrás, ir a casa e visitar a família. Ainda há dias vimos alguns a visitar os filhos, combatendo sempre. Ora bem, eu fico triste quando vejo a maioria dos crentes, e não estou a falar de cor, olharem para crentes como Epáfras como sendo alguém especial, como sendo alguém anormal. Porquê? Porque a maioria dos crentes não são como ele. Então ele é que é o especial, ele é que é o anormal. Mas, queridos irmãos, os anormais somos nós, porque a normalidade de Deus é esta, é combater sempre. Isto é que é normalidade. Mas, infelizmente, nós temos muito a habilidade de trocar as coisas de Deus. Chamarmos ao doce amargo, ao amargo doce, à luz chamamos trevas e às trevas chamamos luz, e por aí fora. Trocamos tudo. Trocamos a ordem.
não vive como Epáfras é que é anormal. A normalidade é aquilo que Epáfras fazia. Ele combatia sempre. Portanto, o que eu quero aqui chamar a vossa atenção para já é que o combate dele era normal. Não era, como é que é de dizer, não era um combate ocasional. E isto é muito importante porque normal e ocasional são coisas diferentes. Há indivíduos que combatem ocasionalmente. Mas nós temos que contar é com aqueles que combatem normalmente. Normalmente. Eu vou-vos dar um exemplo para vocês perceberem esta ideia do normal e do anormal e para verem como é que nós trocamos as coisas. O Senhor Jesus Cristo disse isto um dia, em João: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Agora, sabem o que é que acontece a maior parte dos crentes? Não têm vida abundante, apenas vivem. Alguns estão em hospitais, estão a tentar sobreviver, outros andam a vegetar. Agora, vida abundante é que é a normalidade. Anormal é não ter esta vida abundante, porque ele disse: eu vim, não é para que tu tenhas, é para que vocês tenham, todos nós, vida abundante. Muito mal vão e estão as coisas quando a normalidade se torna normalidade e quando a normalidade se torna anormalidade. Epáfras é que está na normalidade. A normalidade, segundo Deus, é que todos nós estejamos em combate. E sempre em combate. Era assim que estava Epáfras. E eu aqui poderia falar disto, e apetecia-me ficar aqui a falar, ficar aqui a falar sobre isto. Mas quero que vocês pensem no seguinte, mais uma dica que pode ajudar. Vocês sabem que normal é crescer. Não crescer é que é anormal. Mas sabem qual é a normalidade no meio das igrejas em geral? É não crescerem. A normalidade é termos gente imatura. Mas essa não deve ser a normalidade. Isso deve ser uma anormalidade, porque o normal, repito, é crescer. E podia ficar aqui a falar o tempo todo sobre isso. E vemos a preocupação do apóstolo Paulo, preocupar-se com os coríntios, que ainda eram meninos, que não cresciam, e era uma anormalidade. E diz ele: com leite vos criei, não com manjar, porque não podias, nem tão pouco, ainda agora podeis. Isto não é normal. Uma criança, e pegando no exemplo da humanidade, uma criança que passa a vida a beber leite e que não come alimento sólido, alguma coisa não está bem. Há ali uma anormalidade qualquer. E quando isso acontece, vai-se ao médico. E eu fico preocupado quando vejo muitos crentes a passarem a vida a beber leite e não vão ao médico. O que é que se passa? Em Romanos 13, nos versículos 12 a 14, o apóstolo diz assim. Diz ele assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ouviram bem? Temos que estar vestidos de armas. O que é que acontece? Vamos pôr o apóstolo a fazer a coisa ao contrário, ok? Pegar nas palavras dele. O que é que acontece se não vestirem as armas? Sabem o que é que acontece? Está ali escrito: aceitamos as obras das trevas. Quem não está vestido das armas da luz está a aceitar e a viver as obras das trevas. É o que acontece quando não estamos em combate permanente.
Nós precisamos ser consequentes e claros e não nos deixarmos enganar. O que é que disse o apóstolo quando escreveu aos Efésios no capítulo 6, aquele célebre capítulo do armamento do crente? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele está a falar para toda a igreja, ele não está a falar para Epáfras. Ele está a falar para todos os crentes. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Este indivíduo que estava ali a combater, estava firme naturalmente, não é? Estava a orar porquê? Para que os outros se mantivessem firmes, que é o que lemos na parte final do versículo da nossa passagem. Não é? Mas ora para que os outros estejam firmes, quem está firme. E está firme quem toma toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quem não toma toda a armadura, quem não se equipa, quem não combate sempre, é um alvo, é uma presa fácil de Satanás. Tomemos bem atenção a isto porque isto é muito real. Se não tomarmos toda a armadura, cedemos às astutas ciladas de Satanás. E olhem que ele é astuto. Portanto, isto é para todos, ok? Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz noutra altura, quando ele escreve aos Romanos, e diz no capítulo 15, versículo 30, quando ele diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo. Eu rogo-vos. Epá, olha, eu estou quase de joelhos, eu não estou a pedir, eu estou a rogar. Eu rogo-vos, combatei comigo. Que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Parece que só Epáfras é que ouviu este clamor. Porque ele está a combater com Paulo. Ele está a combater sempre. Ele está ao lado de Paulo a combater sempre. Epáfras combatia com Paulo. E Epáfras, que combatia com Paulo, queria que os outros crentes combatessem igualmente do mesmo modo. E está a orar por isso. Que combatessem como Paulo e que combatessem como ele. Quando Paulo escreve aos Filipenses, e nós estudamos já, antes da carta aos Colossenses, estudamos a carta aos Filipenses, muitos de cá já não se lembram. No capítulo 1, no versículo 27, ele diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Isto, o que o apóstolo... Há tanta coisa, a gente tem que mergulhar nas Escrituras e embeber as Escrituras, para percebermos as Escrituras. Haja dignidade. Tem que haver dignidade. O Senhor merece dignidade. Deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Para quê? Quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, saco de batatas, transformado em puré, ok? Estejais no mesmo espírito, combatendo juntamente, todos a combater, não apenas Epáfras, mas combatendo, que eu ouça que vocês estão tipo saco de batatas transformado em puré e todos juntos a combater conjuntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 25, ele diz assim: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito. Há quem faça confusão entre Epáfras e Epafrodito, mas são dois personagens, tudo parece indicar a Bíblia, diferentes. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates. Outro, companheiro nos combates e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Companheiro nos combates, como nós precisamos. O apóstolo Paulo chegou ao fim da vida dele, como vocês sabem, na segunda carta, a última carta que ele escreve, no capítulo 4, ele escreveu e disse:
combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Irmãos, que possamos dizer o mesmo, que a gente chegou ao fim e em tom de balanço a gente possa dizer com verdade: eu combati o bom combate. Infelizmente muitos parecem estar de pijama. Eu tenho dito isto muitas vezes, às vezes em conversa uns com os outros. Eu digo: como é que é? Eu até quando falo com o Nando, e às vezes quando o nosso José às vezes fala pelo telefone, diz: como é que é? Vocês estão no posto? Estão de fato de combate? Ou estão de pijama? Alguns parecem estar de pijama permanentemente. Para Deus, ser soldado de Jesus Cristo não é ser um soldado normal. Porque Deus diz que tipo de soldado quer. Quando Paulo escreveu a Timóteo, diz para ele ser um bom soldado. Não é ser um soldado, é ser um bom soldado. E ser um bom soldado é ser um soldado especial. Houve um tempo aqui há muitos anos atrás que alguns que estão lá no Norte, lembram-se certamente, aqueles que ouviram eventualmente este estudo, das conversas que nós tínhamos por causa de uma meditação que fizemos, que era sermos tropas especiais. Depois isso ficou muito em voga, quando se cumprimentavam com as outras, tropas especiais. Não nos caçamos. Temos que ser tropas especiais. Paulo disse isto a Timóteo no capítulo 2 da segunda carta: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E depois ele disse mais: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Atenção, nós fomos alistados para a guerra, não fomos alistados para uma instância de férias. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Eu dou graças a Deus porque na minha vida fui e sou, porque uma vez fuzileiro para sempre, de uma tropa especial. Fuzileiros navais. Percebo bem a diferença que existe entre ser um soldado normal e ser um soldado bom. E os bons são os especiais. Tipo paraquedistas. Um abraço para o Jacinto, se ele me estiver a ouvir. Fuzileiros, comandos e mais outras tropas especiais. Sei o que é andar 15 dias permanentemente fardado. Sei o que é dormir em pé. E sei o que é dormir no chão durante esse tempo, sem nunca vestir o pijama. Sempre fardado. Se há uma boa ilustração do que é tomar a armadura de Deus e estarmos vestidos com as armas da luz permanentemente e combatermos permanentemente, isto dá-nos uma pálida ideia, porque a realidade espiritual é bem mais séria e bem maior. Estejamos em combate permanente, sem folgas. Combatendo sempre. É o que nós lemos acerca de Epáfras. No passado, os crentes, eu já vou terminar, mas deixem-me só dizer mais umas coisas. Os crentes no passado nunca andavam sem a palavra de Deus. O indivíduo saía de casa, ia ao supermercado, ou ia ao banco, ou ia não sei aonde, ou para o trabalho, e levava a palavra de Deus com ele. Às vezes podia levar um pequeno Novo Testamento, mas levava. Era característica dos crentes andarem com a palavra de Deus. Hoje, vêm para o culto e até para o estudo bíblico e não trazem a palavra de Deus. O que é que se passa? Nem para os cultos trazem a palavra de Deus, quanto mais nas situações normais da vida. Com estes, não vamos ganhar a guerra de certeza. No domingo passado, como alguns de vocês sabem, se não todos, não vim ao culto, não pude vir ao culto.
recebi um telefonema enquanto estava em casa e foi importante ter ficado, sabe? Eu já disse isto ao Nando, não estava muito preocupado, estava zangado comigo, Nando, pá, que eu devia ter vindo e que podia me ir lá buscar. Eu disse, não, Nando, o Senhor queria que eu lá ficasse. E eu, estando em casa, desempenhei um papel importantíssimo num telefonema e muito importante que eu tive com o Samuel, o irmão do Eliseu, que faleceu. E ele pensava que eu estaria no culto, ele disse, mas vou tentar. Tentou e acertou, estava lá. Se eu estivesse no culto, não falava com ele, e assim falei, e tivemos uma conversa maravilhosa e muito importante. Alguém em tom de graça, já não sei se foi ele, se foi outra pessoa, em tom de graça disse que eu já estava reformado. E eu retorqui, estou aqui a combater. Apesar de não ter ido ao culto, eu estava a combater. E quantos há que estão no culto, apesar de virem ao culto, estão de pijama, não estão a combater? Quantos há que, apesar de estarem no culto, não estão de fato de combate e não estão em espírito de combate? Não estou a advogar a não vindo ao culto, querendo dizer que ficando em casa a combater estou dispensado de vir ao culto. Não é isso que eu quero dizer, porque eu estou aqui no culto hoje. E recomendo que todos venham ao culto com a Bíblia e para combater. Mas eu advogo a vinda em fato de combate, em tomarem toda a armadura, em vestirem-se das armas da luz. A propósito, o que é que trazes vestido hoje? Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, e chegamos ao fim de mais um culto de estudo bíblico, de oração e estudo bíblico. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar, não esquecendo aquilo que ouvimos, e vamos terminar com a oração. Pai amado, nós queremos te dar graças mais uma vez, Senhor, pela tua palavra, Senhor, e ajuda-nos de facto a vivermos uma igreja em unidade, Senhor. Que possamos de facto zelar uns pelos outros como bons soldados, Senhor. Possamos vigiar, Senhor, constantemente. Possamos estar ligados ao comando supremo, Senhor, que és tu, Senhor, em oração. Que possamos não pestanejar, Senhor. Possamos não deixar nenhum camarada para trás, Senhor, nenhum irmão nosso para trás, Senhor, esquecermos-nos dele, que isso não aconteça, Senhor, que nos dês a graça, Senhor, de podermos levar uns aos outros, Senhor, se necessário, Pai, carregarmos aos ombros, mas que tu nos dês a graça, Senhor, de vivermos uma igreja unida, Senhor, com o mesmo sentimento que tinha o Senhor Jesus Cristo, de humildade, Senhor. Mais uma vez te agradecemos pelas palavras que ouvimos, te agradecemos também por nos ouvir, Senhor, as nossas petições, as nossas angústias, Senhor, muitas delas, Senhor, pensamos que não há saída, mas tu sabes, Senhor, todas as coisas, e nós te agradecemos porque tu conheces e sabes o princípio e o fim, Senhor, e há sempre saída, Senhor, contigo. E nós te agradecemos mais uma vez por aquilo que tu nos deste esta noite e que nos possas acompanhar, Senhor, durante o resto da semana, no nome santo do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o culto está terminado.